Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Queria dar bem-vindo a todos vocês que estão online também, né? O nosso culto de ensino e impulsão, né? Que seja bem-vindo em nome de Jesus. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Atos 16, por gentileza. Em nome de Jesus. Vamos seguir a palavra em Atos 16, do versículo 23 em diante, por gentileza. Quem puder abrir a Bíblia, por gentileza. Na minha versão está escrito assim, e eu quero que prestem muita atenção, né, do que eu vou estar destacando aqui. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois dentro da cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essas ordens, o carcereiro os jogou numa cela, que ficava no fundo da cadeia, e prendeu os pés deles entre os blocos de madeira. Mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e aos outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou, quando viu os portões da cadeia que estavam abertos, pensou que os prisioneiros estiveram fugindo. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxe uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, você e sua família, todos da sua casa serão salvos. Amém? Nessa passagem, por que eu coloquei cadeia, cela, presos? Porque todo mundo sabe que nessa passagem de Paulo e Silas, pode se assentar, por gentileza, muito obrigado. Nessa passagem de Paulo e Silas, todo mundo sabe da história que eles foram presos, foram açoitados por causa de uma libertação. Nessa libertação, a gente coloca para a nossa vida. Todas as vezes a gente vem através, né, de um sofrimento, por causa de um ente querido, procurando uma busca, uma libertação, e a gente olha para aquele carcereiro, por tudo que tem acontecido em nossas vidas. E quando eu li esse texto para trazer essa palavra, eu trouxe essa palavra já algumas vezes, né? E eu trouxe no momento de agora, porque quando tem esse açoite de Paulo e Silas, se a gente vê no versículo anterior, no capítulo 9, ele vê que ele teve uma visão de um homem, que era para libertar todo o povo. Quando Paulo e Silas foi açoitado e foi jogado dentro de uma cela, ele foi jogado dentro da cadeia, dentro da última cela. Dentro dessa última cela, todos os presos de frente também escutavam a adoração e o louvor de Paulo e Silas. Da mesma forma é a nossa vida, da mesma forma é o nosso jeito, da mesma forma quando estamos adorando e exaltando o nome do Senhor. Nem toda vez que a gente prega a palavra, nem toda vez todas as pessoas vão ouvir, mas do nosso comportamento tomou conta de toda a prisão, do nosso comportamento libertou todos os presos. Como? Com a libertação de quê? Do louvor e adoração de Paulo e Silas. Porque na palavra fala que todos da cadeia ouviram a adoração e exaltação de Paulo e Silas, mesmo açoitados, não entendendo nada que estava acontecendo. Mas Paulo e Silas estavam adorando e exaltando, glorificando o nome do Senhor. A cadeia só foi libertada, o alicerce da cadeia, toda a cadeia, não foi só a cela de Paulo e Silas, mas foi toda a cadeia de todos os presos. Por quê? Porque todos já foram convertidos através da adoração e da libertação do comportamento de Paulo e Silas dentro daquela cadeia. Então, o nosso comportamento, nem toda vez que a gente prega mediante a palavra, mas o nosso comportamento através de nossas vidas, estão mudando a vida daqueles que estão do nosso lado, mudando a vida daqueles que estão indo, e sempre a gente está olhando para o carcereiro, mas o carcereiro está dormindo. Mas quando ele vê a mudança ao redor de nossas vidas, de tudo que está acontecendo ao nosso derredor, ele pede uma luz. Mas eu falo: Senhor, mas a sua palavra é tão rica,
toda vez fala de tocha, toda vez fala de candelabro. Por que uma luz? E aí quando a gente vê em João 8,12, fala, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem segue a mim nunca andará na escuridão, mas sou a luz da vida. Então o carcereiro, para chegar dentro da cela, ele pediu a luz, aceitando também e também se convertendo a Jesus Cristo. Então toda vez a sua vida pode mudar a vida de outras pessoas através em cima de um carcereiro. E eu agradeço a oportunidade e que nossas vidas podem mudar outras vidas também e trazer também para essa impulsão também que está fazendo a diferença na vida de todos nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, se coloque de pé no seu lugar. Nós estamos no culto Impulsão. Nós estamos no culto em que o Senhor vai impulsionar a sua igreja, vai dirigir a sua igreja. O Espírito Santo que está aqui vai dirigir você nessa noite, na sua adoração, no seu entendimento da palavra. Lá em 2 Coríntios 4, vai dizer assim, lá no versículo 13, está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós cremos, por isso nós decretamos. Nós cremos nessa palavra, por isso que nós falamos. Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui cansado, se o seu exterior está abatido, deixa eu dizer uma coisa, profetiza sobre a tua vida nessa noite, que você vai ser renovado pela esperança que há em Cristo Jesus. Feche os seus olhos no seu lugar. Espírito Santo de vida, Espírito Santo de Deus, aquele que trouxe o sopro de vida sobre Adão, dê sopro de vida sobre aqueles que estão aqui nesse lugar. Derrama da tua graça, derrama da tua misericórdia. Embora, Jesus, nós estejamos cansados, o Espírito Santo que está aqui, é Ele quem dá força ao cansado. A tua graça que nos basta, é o teu amor que nos basta. Espírito Santo de Deus, vem trazer renovo sobre a tua igreja nessa noite. Vem trazer renovo sobre a tua igreja nessa noite, pelo poder que há em Cristo Jesus. Nós cremos, por isso nós declaramos. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós vamos avançar e ser impulsionados pelo poder que há no teu Espírito, Jesus. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode cantar isso? Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me.
Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Você encontrou um amigo em Cristo, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar, não, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Tornou luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Tornou luto em festa, tornou luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei.
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, tu és a minha luz e a minha salvação. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. tu és santo, ó Senhor. Só tu és santo, Espírito de Deus. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, e um dia voltarás do céu pra buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre pra sempre
Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, o Cordeiro. Você pode cantar isso nessa noite? Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, acende a chama, ó Pai. Aleluia! Que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer meu primeiro amor. Eu queria que nesse momento você se juntasse com essa pessoa que está do seu lado. Façam duplas, trios, e vamos ministrar sobre a vida dos nossos irmãos. Ministra sobre a vida dessa pessoa. Comece a orar por ela. Pergunte para ela a necessidade dela, o que ela precisa de oração nessa noite. Mais do que um culto de ensino, isso também é um culto de oração. Mais do que um culto de palavra, esse culto também é um culto de oração. E nós cremos que a oração, ela gera ambientes proféticos. E há um ambiente profético sendo gerado nesse lugar. Então, comece a profetizar sobre a vida desse irmão, sobre a semana dele. Oh, Xurebacandarabachuriandarabachorerarabás. Oh, Espírito de vida, sopra nesse lugar, Deus. Sopra, Espírito de vida. Sopra, Espírito de vida. Oh, Xerarabaço, Candarabachuriandarabaxê. Oh, Rarabaçuriandarabaxoreraraçoierabachuriandará. Oh, Espírito Santo, flui aqui neste lugar. Flui aqui neste lugar. Flui, flui neste lugar, Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo está soprando neste lugar. Oh, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro.
Obrigado, Espírito Santo, porque tua glória encheu o ambiente, que a tua presença paira neste lugar. Te pedimos que o Senhor continue fluindo, tome a direção de tudo, Espírito de vida. O Senhor é o único que pode dizer para onde nós iremos, o que nós faremos, e nós nos rendemos à tua vontade nessa noite. Continua falando conosco, Espírito de vida, fluindo em nossos corações. Que a tua presença tome este lugar, que a tua presença preencha este lugar, Deus. Preenche os corações que têm fome e sede do Senhor. Sacia a fome do teu povo, mata a sede do teu povo, Espírito Santo. Temos fome e sede de ti, Pai. Deus, também nessa hora nós queremos te pedir pela cidade de Petrópolis, ó Deus, que o Senhor abençoe aquela cidade, que o Senhor levante aquela cidade, Pai. Todos os corações que estão enlutados, que estão tristes, porque perderam tudo, Deus, o Senhor venha reerguer esses corações, que a tua igreja se levante como resposta naquela cidade. Toma também a cidade de Alegre, Espírito Santo. Toma os corações enlutados, toma as famílias que perderam tudo, restaura, Espírito Santo. Eu quero profetizar nessa noite que o câncer está sendo curado, a depressão está sendo curada. Eu quero profetizar que essa é uma noite de cura, essa é uma noite da manifestação do Espírito Santo, essa é uma noite profética. O Espírito Santo está fazendo algo diferente nessa noite. Oh, move neste lugar, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Você pode dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar. Você que está nos visitando nessa noite, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda. O que nós queremos aqui é impulsionar pessoas a amar mais a Jesus, amar mais a palavra de Deus. Nós estamos aqui não simplesmente para nos reunir para um culto de terça-noite. O que nós queremos é que saiam pessoas daqui apaixonadas pela Bíblia, apaixonados pelo Espírito Santo, apaixonados por Jesus Cristo. É isso que nós queremos fazer, é nessa área que nós queremos te impulsionar. Tanta gente tem pregado tanta coisa, mas nós não abrimos mão do Evangelho de Jesus. Nós não abrimos mão da palavra de Deus. Então você que está visitando a gente, seja muito bem-vindo. Que você volte mais vezes. Me perdoa pelo que quando a essência és tu, a essência és tu, Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor. Com esse grupo jovem, um culto de ensino, nós podemos explodir Cachoeira de Itapemirim. Impulsionado pelo Espírito de Deus, nós poderemos sacudir. E é isso que essa cidade quer ver. Há um príncipe das trevas travando tudo. Mas quando nós mandarmos aleluia para cima, os anjos mandam aleluia para baixo. E aí as correntes têm que quebrar. Deus quer e pode fazer milagres hoje.
Quem recebeu respostas de oração feita no domingo à noite? Levante a mão. Respostas de oração feita no domingo à noite. Levante a mão se tem alguém que teve a resposta. Lá tem uma mão levantada. Lá tem outro. Aqui tem outro, aqui tem outro. Deus é um Deus que responde. Nós vamos agora, pela fé, subir degrau por degrau. O inferno está preocupado com você. Eu tenho que laçar esse jovem, mas o anjo do Senhor está do teu lado. Há uma vitória para você receber até o final dessa semana. Eu não posso falar isso, sou pastor de uma igreja, eu não posso estar falando bobagens aqui. Eu tenho responsabilidade naquilo que falo. Eu vou te dizer uma coisa, se Deus não te responder, eu não prego a Bíblia. Porque eu creio na Bíblia 100%. Vamos orar? Deus, Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. Nesse momento visita o hospital da Unimed. Tem diversos servos teus internados ali. E tu visita a cama do senhor José, pai da irmã Adriana Mastella. Ele está mal, mas o senhor vai visitar a UTI daquele hospital e vai curá-lo. Porque o teu nome é maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Derrama a tua graça sobre esse ambiente, onde os crentes estão sendo impulsionados, como o apóstolo Pedro e João, quando subiam a porta do templo, subiu as escadarias para chegar e entrar no templo, encontrou um aleijado. E disse o apóstolo Pedro: não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Imediatamente o coxo foi tomado pelo apóstolo, que estava impulsionado pelo teu Espírito. E quando ele tocou ao chão, as suas pernas se firmaram e ele entrou no templo louvando e bendizendo o teu nome. Essas mãos estão erguidas. É uma unção nova que o Senhor está derramando aqui agora. Aleluia. Oh, glória. Glória. Vai tocando. Oh, glória. É o teu Espírito que está tocando. É o teu Espírito que está ungindo. Olha aí. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Abençoa os que estão aqui à frente. É agora, hospital evangélico. Escuta médicos, enfermeiros, todo o corpo do hospital evangélico sejam sacudidos pela oração dos seus filhos. Sai o espírito da morte dessas camas. Vai saindo da UTI, de todo local, vai saindo. Cachoeiro de Itapemirim é de Jesus. Nós declaramos que o inimigo está fracassado em nome de Jesus. As enfermidades estão fracassadas em nome de Jesus. Pai, levanta do leito agora esse teu servo que está fazendo o teste da fé agora. Ele está se levantando devagarinho, ele vai andar para a glória do teu nome. A Santa Casa de Misericórdia. Deus visita aqueles ambientes ali, em o nome de Jesus. E a Tina, com sua equipe, vai estar lá, ouvindo os testemunhos para a glória do teu nome.
Abençoa o pregador. Oh, mistério! Tem uma nuvem passando aqui, ó. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia! Aleluia! Glória! Glória! Por toda a minha vida, me dá o torrinho que eu perdi. Só a primeira estrofe. Por toda a minha vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois tu és, pois teu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. Glória a Deus, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo. Glória a Deus. Quero chamar aqui o Elton. Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida do Elton. Permaneça de pé, nós vamos orar pela vida dele. Mas antes da gente orar por ele, quero honrar a vida do Elton aqui diante dos irmãos. Os irmãos, talvez alguns não conheçam o Elton, mas a gente emprestou ele por um tempo para o Rio, para Curitiba. Agora o Elton voltou para cá, está com a gente de novo. E ele lidera um ministério chamado Ministério de Integração, junto com a equipe. E eles fazem visitas para todos os novos cristãos e acompanham essas pessoas até o batismo. Então vocês imaginam a bênção que o Elton tem sido para essa casa, para essa igreja. Eu quero honrar a sua vida, Elton, dizer que mais importante que a mensagem que você vai pregar hoje aqui é a mensagem que você carrega com a sua vida. Então estenda suas mãos sobre a vida dele. Deus, eu quero te orar pela vida do Elton. Que o Senhor enche o teu filho de autoridade, graça, verdade, sabedoria, Pai. Que o Elton seja a boca do Senhor para nós nessa noite. O Senhor continue abençoando teu filho, dando a ele esse coração de servo, esse coração que ama te servir, ama as vidas.
ama vidas que o Senhor traz, Pai, e quer que essas vidas permaneçam, que Ele continue exercendo, Pai, a sua identidade de filho, através do serviço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Aleluia. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu não sei nem expressar o quanto eu estou feliz por estar aqui nessa noite e poder compartilhar um pouco do que o Senhor ministrou ao meu coração. Enquanto eu estava sentado ali, o Senhor me lembrava de um momento, de uma fase na minha vida que eu estava lá em Curitiba com a minha família, e eu estava passando por um momento muito difícil, chegou ao ponto de orar a Deus e falar: Senhor, a melhor coisa que o Senhor tem a fazer é me levar desse mundo, dessa vida que eu não tenho alegria de viver aqui mais. Estou cansado, me leva embora. E eu orava incessantemente, todos os dias eu orava e falava com Deus: eu não quero mais, me leva. Por algumas situações, algumas circunstâncias que eu passei. E eu sentado ali, louvando a Deus, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, falando sobre vida. Que Ele é o Deus que troca a morte pela vida. Hoje nós fazemos um pedido sem saber, na verdade, o que significa aquilo. E Deus, Ele troca todo o nosso cenário. Aquilo que parecia morte, agora é vida. Há um tempo atrás eu estava orando para ir embora. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do Evangelho do Reino de Deus. E isso é muito bom e eu glorifico ao Senhor por isso. Então, nesse mês de fevereiro, nós temos pregado, uma série de mensagens com motivações. Então, no dia, só seguindo até o que o Marquinhos faz toda vez que ele prega aqui, a primeira mensagem foi o pastor Marcos que pregou sobre essa série Motivações, com o tema Pare de Repetir e Comece a Imitar. Depois o nosso pastor Rafael pregou sobre o que nos impulsiona é o amor. Marcos, na semana passada, pregou o que nos impulsiona é a cruz, e hoje nós vamos falar sobre o tema o que nos impulsiona é o Evangelho. Esse Evangelho maravilhoso do Senhor. Então, com muita alegria, quero que vocês levantem para a gente ler essa maravilhosa palavra do Senhor. Abram a Bíblia em Marcos, capítulo 2, capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Em outra versão, proclamando o Evangelho de Deus. Versículo 15: O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou arrependam-se e creiam na mensagem do Evangelho. Amém? Podem sentar. Então, falando um pouco dessa palavra, dessa mensagem do Evangelho, eu fui estudar para saber o que significa essa palavra Evangelho, né? Porque nós vemos o apóstolo Paulo citando por várias vezes, Jesus citando, Jesus, o ministério dele, ele pregou sobre o Evangelho do Reino de Deus. Então, afinal, o que significa Evangelho, né? A palavra Evangelho, ela tem uma origem grega. Então, antes
do nascimento de Cristo, antes mesmo do Senhor Jesus ele pregar o Evangelho, essa palavra já existia e ela tinha essa origem grega. E a pronúncia dela, não vou falar com tanta, né, porque eu não sei falar grego, né? Mas a pronúncia dela vou até pegar a cola aqui, para não pagar mico. É Euangelion. Euangelion, ela se subdivide em duas, que Eua é nova e Angelion significa anunciador, aquele que proclama. Então, só para vocês entenderem dessa parte grega, quando um mensageiro ele ia levar uma mensagem para o rei, ou uma mensagem para o outro reino, o que ele fazia? Ele ia até esse reino, chegava lá e entregava o recado. Esse recado, ele entregava a mensagem, a notícia. Após ele entregar essa notícia, ele recebia uma recompensa sobre aquela notícia. Essa recompensa poderia ser uma recompensa boa, mas também poderia ser uma recompensa ruim. Então, o que acontece? O evangelho no grego, ele não tem o sentido de anunciar, mas ele tem o sentido de recompensa. Então, quando essa pessoa, esse mensageiro, ele ia até o rei, até alguém para entregar uma mensagem, ele entregava a mensagem, e essa mensagem, por ele ter entregue essa mensagem, ele recebia uma recompensa, um prêmio, ou ele recebia uma surra, dependendo da situação. A gente vê muito em filmes isso, né? Quando o mensageiro sai de um reino, vai para o outro. Não sei se vocês já viram Troia. O cara vai de um reino para o outro, chega lá e entrega o recado: se vocês não se entregarem, o nosso rei vai vir e vai acabar com tudo. Aí o rei vai lá e mete o pé no cara, joga o cara lá num buraco, numa cova e mata ele. Então tem essas duas recompensas. E tem um texto no Velho Testamento que ele dá a ideia e ajuda a gente a compreender sobre essa questão da recompensa, que é Samuel capítulo 4, versículo 10, Davi falando: quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que trazia boa notícia, eu o agarrei, o matei em Ziclague, como recompensa pela notícia que trouxe. Então, assim, embora a palavra evangelho ela esteja relacionada à linguagem clássica do grego, há outros casos que ela tem uma origem na literatura cristã. Então, só para fazer uma observação para você ver que não muda muito, mesmo que o grego ele tenha essa percepção de recompensa, mas quando Jesus ele começou a pregar o evangelho, ele também recebia uma recompensa. E a recompensa era o quê? Perseguição. A recompensa era, toda vez os fariseus, os escribas, eles começavam a perseguir Jesus. E a gente vive num momento, numa fase, que as pessoas pregam o evangelho, que elas querem status, querem curtidas, Instagram, WhatsApp, Facebook, né? Querem ser filmadas para receber o ok. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, quando ele pregava, ele conseguia conquistar aquelas almas, porque ele veio pregar para os pobres, para aqueles carentes, aqueles que necessitavam, mas, ao mesmo tempo, ele era extremamente perseguido. Os fariseus, eles tentavam usar de toda forma de artimanha, de linguagem, para tentar prender o nosso Cristo. Então, você vê que a linguagem, antes no grego, ela tinha essa questão de recompensa, mas hoje, com a literatura cristã, ela tem uma outra ideia que não é de recompensa, mas de você levar e entregar uma mensagem, que é a mensagem da Boa Nova. Então vamos lá. No Novo Testamento, a palavra evangelho aparece na literatura cristã e ela refere-se à mensagem essencial da salvação. Então a palavra, como eu disse, do evangelho, ela está ligada à boa nova. E uma curiosidade bíblica, que é sempre bom a gente falar, como aqui é um culto de ensino bíblico, a gente tem que focar naquilo que a palavra do Senhor diz. Então o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na verdade, quando se fala do evangelho, ele é citado entre 70 e 77 vezes. Eu pesquisei, uns falam 75, 76, 77, então, para eu não bater o martelo que é 77, 76, fica nessa margem de erro aí. Então, no Novo Testamento, ela é muito citada, mas no Velho Testamento você não encontra a expressão evangelho.
A expressão evangelho, ela se só encontra no Novo Testamento. Então o apóstolo Paulo, só ele falou 60 vezes sobre o evangelho. E uma coisa muito interessante aqui é que os apóstolos de Jesus, eles recebiam o evangelho e eles iam pregar o evangelho para os judeus. O apóstolo Paulo, ele foi a pessoa que recebeu o evangelho do próprio Cristo e ele pregou para os gentios. E olha só o poder da palavra do evangelho de Deus. Ela é tão poderosa que ela nos alcançou, porque nós somos considerados como gentios. Ninguém aqui é judeu, pelo menos eu acho que ninguém aqui é judeu. Tem algum judeu aqui? Não, né? Então todos nós não fazemos parte da comunidade de Israel, judeus como nação. Então nós fomos alcançados por esse evangelho através de outros homens, além de apóstolo Paulo, depois foram surgindo outros, e também os discípulos depois foram ultrapassando as fronteiras, e eles começaram a pregar esse evangelho. E nós vamos falar um pouquinho mais desse evangelho, o evangelho do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, o evangelho, significa boa nova. Mas nós estamos no ano de 2020. A mensagem do evangelho, a mensagem da boa nova, foi pregada por Jesus lá atrás. Então essa mensagem ainda é nova? É uma pergunta que fica no ar, né? É uma mensagem nova? Aqui fala que a mensagem do evangelho é uma boa nova. Nós conseguimos ter certeza disso pela quantidade de pessoas que tem aqui, ó. Pela quantidade de pessoas que vêm no culto, as pessoas que são alcançadas. Porque a novidade do evangelho de Jesus Cristo, ela é poderosa no sentido de arrancar a pessoa do pecado e do inferno e trazer para o reino de Deus. Ela é poderosa de fazer a pessoa que está afundada, presa em relacionamentos, em coisas que aprisionam ela, para trazer para o reino de Deus, para serem salvas. Então essa é a novidade do evangelho. Quando você sai e fala sobre Jesus Cristo, ou quando você, pelo seu próprio testemunho, não fala nada, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, então ela não fala nada, mas o comportamento dela já fala por ela. É uma pessoa que não mente, é uma pessoa que não rouba, é uma pessoa que é tão dedicada a Deus, que sem falar nada, os outros de fora conseguem ver a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E isso, se você, irmão, está aqui nessa noite e tem essa dificuldade de falar da palavra do Senhor, fica tranquilo, seja testemunha, viva essa palavra, que só você viver, você vai pregar ela. Então aqui vai uma pergunta: quando essa boa notícia ela foi anunciada? Quando é que ela começou a ser anunciada? Uns pensam que foi no Novo Testamento, outros falam que evangelho, na verdade, como não tem a palavra evangelho no Velho Testamento, então só começou no Novo. Só que antes de responder essa pergunta, eu quero abrir um parêntese. Muitos pensam, não sei se todos que estão aqui são cristãos, conhecem a palavra, mas eu preciso de falar isso. Muitos pensam que Jesus Cristo, ele só passou a existir, passou a nascer, passou a existir, a ter a sua existência no seu nascimento, através de Maria, né? Maria ficou grávida através do Espírito Santo, e ali ela concebeu e gerou Jesus. Muitas pessoas têm essa ideia ainda, de que Jesus só passou a existir ali. Só que aí vem João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Outro texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então ele não foi criado ali, ele estava no céu, ele foi enviado por Deus até nós. E ainda outro texto lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: e façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Vocês observam façamos aqui no plural? Então o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam lá no início criando tudo, planejando tudo para chegar a esse momento aqui, ao momento da palavra, ao momento da salvação, ao momento de arrancar da nossa vida aquilo que nos prende. Tudo estava planejado desde lá do Éden, meus irmãos. Então, agora fechando esse parênteses, para a gente entender que Cristo,
Eu sei que a maioria sabe, mas eu precisava de falar isso. Agora nós vamos responder. Que mensagem é essa do Evangelho? E quando essa mensagem foi anunciada? A primeira referência sobre a boa nova vem logo após a queda do homem. Adão e Eva, eles andavam com Deus. O texto de Gênesis, que a gente está até tratando na escola de liderança, ele é um texto maravilhoso, gente. É porque às vezes a gente lê e não consegue perceber, mas quando tem pessoas que entendem com mais profundidade, consegue abrir a nossa visão. É a mesma coisa que você está assim, as pessoas que usam óculos vão entender, né? Tira o óculos, enxerga tudo embaçado, turvo, aí você coloca o óculos, parece que amplia a visão, você consegue ter a noção da palavra de Deus, consegue compreender coisas que sem estudar não dá para entender. Aí o Espírito Santo de Deus, ele começa a ministrar aquela novidade do Evangelho dentro do teu coração. Então tem um texto muito lindo que fala assim, Gênesis 3:8. Nós vamos ler muito a Bíblia aqui hoje, irmãos. 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu e tive medo, eu me escondi. Então, lá no princípio, a gente não cheguei no texto que revela sobre a questão do Evangelho, mas você vê que Adão e Eva, eles viviam numa posição privilegiada, porque, olha só, eles foram criados por Deus, Jesus, o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele formou o homem. Quando ele assopra nas suas narinas, o que o homem vê primeiro? Esses dias foi falado no culto aqui, não sei se foi pela Mirella ou pelo Marcão. A primeira coisa que o homem viu foi o próprio Criador. A visão dele foi o Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. E o interessante é que a Bíblia fala que eles ouviram o Senhor passeando pelo jardim. Eles ouviram os passos do Senhor. Olha só, a profundidade, a intimidade que Adão e Eva tinham, era a coisa mais maravilhosa do mundo. E o pecado, infelizmente, ele foi capaz de retirar eles da presença do Senhor. E é isso que o pecado faz na nossa vida. E só fazer um paralelo aqui, eu não sei se vocês lembram da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, aquele chefe, né, o patrão, ele dá 10 talentos para um, dá 2 para outro, se eu não me engano, e 1 para o último. Aquela pessoa que recebeu 1 talento, quando ele vai prestar contas, ele devolve o mesmo talento. E o que acontece? Quando ele devolve o mesmo talento, ele justifica isso. Ele fala: Senhor, eu dei esse talento, por quê? Porque eu tive medo, porque o Senhor é o Senhor rigoroso, e o Senhor colhe onde até não planta. Então, ele tinha ele escondeu, o que Deus deu a ele, ele escondeu. Ou seja, ele ficou nu. Ele praticamente, o que ele recebeu do Senhor, ele entregou. Ele escondeu. Quando o Senhor veio prestar conta com ele, ele pegou aquilo para devolver e ficou. Por que ele devolveu? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo porque ele enxergava aquele homem, aquele mestre que era o próprio Jesus, de uma forma totalmente turva, embaçada, porque provavelmente alguém falou do reino de Deus para ele de uma forma distorcida. E é isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles estavam lá, alguém falou para ele que foi a serpente, mostrou para ele a visão de Deus do reino de uma forma distorcida. O que eles fizeram? Pecaram. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles sentiram, eles viram que eles estavam nu, despido. Eles ficaram sem roupas ali, tipo o pecado exposto. Depois eles ficaram com medo e por último eles se esconderam. Por que disso? Porque muitas das vezes nós, quando pecamos, a nossa visão ela passa a ficar assim, embaçada. Nós não conseguimos enxergar o real motivo do sacrifício de Jesus Cristo, da cruz, do Evangelho, de tudo que Ele pregou por nós, e a gente acaba se entregando por pecado. E o engraçado é que, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, quando a gente acaba pecando,
Parece que um abismo puxa o outro. A Bíblia diz isso, né? Você só vai se afundando, se afundando. O medo te trava, te impede, não te deixa de agir. Você olha para o seu Cristo, ele que antes era o teu pai. Adão e Eva olhava para Cristo como pai, o Criador. Depois ele começou a olhar para o pai como medo. Ele passou a enxergar o pai de outra forma. E é isso que o pecado faz com a nossa vida, irmãos. Agora vem o texto-chave. Capítulo 3, versículo 15, fala sobre a questão do Evangelho no Velho Testamento. Quando que esse Evangelho ele foi anunciado pela primeira vez no Velho Testamento? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós conseguimos enxergar o plano de salvação. Aqui tem até uma música que a minha filha acompanha muito, do plano de salvação, que fala assim: Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo e fui salvo. O plano que Jesus começou a escrever é aqui, em 3,15, que ele anuncia, na verdade, que ele torna isso externo, ele externaliza isso para nós. Então, eu queria, nesse momento, só para facilitar a compreensão, eu queria convidar a Ellen aqui para me ajudar, já que ela mandou nos grupos aí de WhatsApp que eu ia pregar hoje, então eu vou fazer ela passar vergonha comigo aqui. Porque eu sou tímido, irmãos, parece não, mas eu sou tímido, estou morrendo de vergonha. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então, olha só, depois que eles foram expulsos do Éden, vocês podem, eu quero convidá-los a conjecturar, né? A usar um pouco aí que eles falam da teologia, da hermenêutica, da homilética, que permite a gente imaginar algumas situações sem criar heresia. Então, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Assim que eles estavam lá fora, vocês podem imaginar o bate-papo deles, a conversa deles. Todos os dias eles viam os passos de Deus andando no jardim, eles enxergavam Deus, eles conversavam com Deus, eles tinham a presença de Deus todos os dias próximo deles. Mas aí, comeram fruto, foram expulsos do Éden. Só um parênteses aqui. Antes de serem expulsos do Éden, eles mesmos se afastaram da presença de Deus. Vocês observaram isso no texto? Eles tiveram medo e se esconderam do Senhor. Eu estava só se escondendo atrás de você. Eles se esconderam atrás do Senhor porque eles tiveram medo, depois que eles foram expulsos do jardim do Éden. Aí estão lá, batendo papo os dois. Poxa, Eva, a gente estava lá no jardim com o Criador, tão bom lá dentro, né? O que a gente foi arrumar, Eva? O que a gente fez? Que besteira. Então, Eva, o que a gente pode fazer agora? Não sei o que fazer. Sabe o que eu estava pensando, Eva? O quê? Você reparou que quando o Criador, ele aponta o dedo para a serpente, ele fala algumas coisas? Sim. Você se lembra mais ou menos disso? Ai, A Eva está com vergonha. Então, Eva, eu vou te lembrar, Eva, o que o Criador falou para a gente. O Criador falou para a gente, não, o Criador falou para a serpente, tá vendo? Você está me deixando até confuso. O Criador, ele virou para a serpente, ele falou o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu não sei, Eva, se você conseguiu entender isso, mas quando ele vira para a serpente e fala isso, eu acho que eu estou conseguindo enxergar aqui o nosso caminho de volta para o jardim do Éden. Porque
se da tua descendência vai pisar na cabeça da serpente, a serpente foi que nos enganou, então é a nossa oportunidade para nós voltarmos para a presença do Criador. Verdade. Não é verdade? Verdade. Isso não é maravilhoso? Sim. Então, muito obrigado, Eva, por a sua ajuda. Então, Adão e Eva começaram a bater aquele papo ali, conversaram sobre isso, e o interessante é que eles colocaram a expectativa deles naquela criança que ia nascer. Aí Adão e Eva, tudo bem, né? Vamos ter filhos. Aí qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? Caim. Depois veio Abel. Aí tá os dois ali olhando. Imagina só, irmãos, olhando para aquelas crianças e falando assim, quem que vai ser? Será que vai ser Caim e Abel? Ah, deve ser Caim, né? Primogênito, tá ali. Eu acho que ele que pode ser o Salvador. Ele que pode ser aquele que vai pisar na cabeça da serpente e vai entregar para nós de novo o passaporte para que nós possamos voltar para o jardim do Éden, para voltar para a presença de Deus. Ele vai pisar na cabeça daquela que nos enganou e que nos fez pecar. É Ele. Aí cria toda aquela expectativa. Aí o que acontece? Caim vai e mata Abel. Então imagina só, Eva olha e Adão olha e deu ruim. Deu ruim o negócio aqui, porque nossa expectativa estava toda no nosso filho. E ele foi e matou o próprio irmão. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente na nossa caminhada, na nossa vida, quando nós nos afastamos da presença de Deus, ou quando nós cometemos algum tipo de erro, e o que a gente faz? A gente tenta consertar o nosso erro do nosso jeito, sem consultar a palavra, sem consultar aqueles que conhecem mais do Evangelho, sem consultar o próprio Deus. Aí a gente tenta dar jeitinho. Hoje nós estamos, infelizmente, dando jeitinho para tudo. E quando a gente dá jeitinho para tudo e começa até a interpretar a Bíblia de um outro jeito, a gente começa a se afastar a cada dia mais da presença de Deus. Então a expectativa que eles colocaram em Caim e em Abel foram frustradas. Aleluia. Tem um outro texto bíblico muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, até que faz uma semelhança com isso, referente ao rei Davi. Irmãos, eu não consigo pregar igual o Marquinhos prega. Não, tá, irmãos? Cada um tem o seu jeito. Deus usa cada um da tua forma. Vocês não reparem, não. Eu tenho esse jeito mais simples de falar. Mas o rei Davi, o que acontece? O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele andava e fazia e Deus assinava embaixo. O cara era bom. Só que ele era um homem e ele errou como Adão errou, como Eva errou, como todo mundo erra. Só que a diferença de Davi, que ele cometeu aquele grave adultério, foi que ele sabia quem era o Deus dele. Ele conhecia quem era o seu Senhor. Ele sabia que se ele deixasse a vaidade dele entrar no coração, porque ele era rei, ele governava uma nação. Então, ele até tentou esconder o pecado dele. Na hora que Natã jogou na cara dele o pecado dele, ele viu, ele caiu em si e reconheceu o tamanho do erro dele. Aí ele se prostrou e reconheceu o erro e se arrependeu. Então, olha só, o pecado, cada dia que a gente permanece nesse pecado, ele vai tornando a gente mais cego, não nos deixa ver, enxergar o tamanho desse erro. Davi, ele fez, eu não sei se vocês conhecem a história, mas ele pega uma mulher, ele olha aquela mulher bonitona lá e tal, pega aquela mulher, leva para a cama e tem relação sexual com ela. Aquela mulher era a mulher de um soldado dele chamado Urias. Aí o que ele faz? A mulher fica grávida, vai e conta para ele. Aí ele, o rei Urias está lá guerreando e eu engravidei a mulher do cara. O que eu vou fazer? Chama lá o rei Urias que eu vou resolver esse problema do meu jeitinho, sabe? Aí o que ele fez? Chamou o rei Urias. Chamou o soldado Urias. Urias, quanto tempo? Tudo bem, Urias? Tudo bom, tal. Como é que está lá? Está travada. Está difícil lá, a gente está guerreando, mas estamos lá. Ah, tudo bem.
senta aí, vamos bater um papo, e ficou ali engambelando o cara, enrolando ele, até que vai para casa descansar, amanhã a gente termina esse papo aqui. Só que Urias, o que ele fez? Se manteve inerte. Disse, não, como que eu vou para minha casa? Como que eu vou me deitar com a minha mulher, sendo que os soldados estão lá guerreando? Ou seja, ele dá uma lição para Davi. Ele fala para Davi, era para você estar lá também, e você está aqui. Há momentos que a gente tem que guerrear, há momentos que a dificuldade de batalha não adianta fugir. A gente enfrenta lutas no Evangelho, por viver esse Evangelho, porque o Evangelho nem sempre, na verdade, a maioria das vezes é batalha e guerra. E a gente quer o quê? Dar jeitinho e fugir, não bota os outros irmãos na frente de batalha lá e eu fico só aqui, ó, à espreita, só aqui olhando. E é isso que Urias falou para ele. Ele pegou, embriagou embriagou Urias e tal, deixou ele doidão e mandou ele para casa. O que ele fez? Doidão do jeito que ele estava, ele ficou deitado na escada na frente do palácio, ele não foi. Ele foi teimoso. Aí o rei mandou ele para frente de batalha e mandou matar. Aí como ele não era um soldado, os teólogos, os historiadores falam que ele não era um soldado de frente de batalha, ele foi colocado na artilharia da frente. Então ali ele morreu assim, ó, rápido. Aí o que aconteceu? Davi, resolvi meu problema agora, não tem problema nenhum mais. Aí o que acontece? Aí chega a hora que Natã vai e joga na cara do rei Davi, falando todos os pecados dele. Então, irmãos, não adianta esconder nada aos olhos do Senhor. Sinto lhes informar, mas não adianta a gente esconder. A gente pode parar de vir na igreja, a gente pode esconder do pastor, a gente pode esconder da irmã de oração, a gente pode esconder da Bíblia, parar de ler Bíblia, fazer o que for. Mas uma hora um profeta Natã vai te achar. E na hora que te achar, vai ficar estreito e você volta ou volta. Não tem jeito. E o que Davi fez? Após receber essa palavra do Natã, ele se prostrou ao Senhor. E aí sim fala o Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Sabe, ele estava numa situação ali que ele viu a besteira que ele fez. Ele matou uma pessoa por causa de um adultério. Eu não sei o que passa na tua cabeça. Eu não sei as lutas que você enfrenta, as dificuldades, ou já vou até olhando mais para frente, eu não sei quais as lutas e até os pecados que você vem a cometer lá na frente. O importante de tudo isso que vocês têm que fazer é não deixar que a sua visão fique turva pelo pecado. Lembre-se do teu Criador, Ele que te criou e Ele vai te perdoar. Ele que te criou, Ele vai restaurar de novo os teus passos, o teu caminho. Assim como uns dias atrás eu pedi para Ele que me levasse, uns dias não, um ano e alguns meses, assim Ele me trouxe, restaurou minha saúde, restaurou minha vida, restaurou minha família, restaurou tudo na minha vida, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, assim Gênesis falou, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso Gênesis fala, isso no Novo Testamento fala. Esse é o salário do pecado, não dá para fugir. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele personifica o pecado como se fosse uma pessoa, porque ele está escrevendo a carta, ele põe o pecado como se fosse uma pessoa, ele começa a falar sobre isso. Em Romanos ele diz assim, 6, versículo 16, não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou escravos da obediência, que levam à justiça. Então, para simplificar, na carta ele coloca como se fosse uma pessoa, fala assim, aqui está o pecado, ó, e aqui está a obediência. Você escolhe, se você escolher o pecado, você vai ser escravo dela, você vai ter que trabalhar para ela. Agora, se você escolher a obediência, o caminho de retidão, ali você vai receber o seu salário da justiça. Aqui você vai receber o salário do pecado.
aqui é morte, aqui é morte, aqui é vida. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos, até como testemunho, porque, como diz o texto, eu não tenho que me envergonhar do Evangelho de Cristo, e eu não tenho que me envergonhar das experiências que eu vivi e da forma que o Senhor me salvou. Houve um tempo na minha vida que eu estava escravizado por um tipo de pecado, por pecados. E eu não sei, talvez você está aqui nessa noite e você lê a Bíblia. Assim eu estava, eu lia a Bíblia, eu orava, eu pedia a Deus, só que eu continuava escravo do pecado. Só que orar, ler Bíblia, não é o suficiente quando você não toma uma atitude para você enfrentar aquilo que está te atrapalhando. Davi, o que ele fez? Ele se arrependeu, se prostrou no joelho e se derramou, depois da besteira que ele fez, que não teve como ele consertar, mas ele tomou uma atitude. Então existe uma atitude que nós temos que tomar para enfrentar aquilo. Durante muito tempo, eu fiquei preso na pornografia. É um vício tão desgraçado, que mesmo, olha só, mesmo você pode estar casado, você pode estar solteiro, você pode ser idoso, você pode ser jovem, aquilo te aprisiona de uma tal forma, você pode ser homem, mulher, criança, o que for, quando você é preso nisso, você tenta, se for com suas próprias forças, você tenta e não consegue. Isso foram anos, aí você não quer dar uma palavra porque você está preso no pecado, aí você vai fazer uma visita, você não pode, você não vai querer fazer visita porque o inimigo vai no teu ouvido e fala assim, ué, como é que você vai falar do Evangelho se você fica no teu celular lá, ó, vendo vídeo de mulher pelada, vendo vídeo de homem pelado? Sabe, irmãos, o culto de terça-feira é de ensino da palavra do Senhor. E o que eu estou tentando trazer para vocês aqui é o contexto bíblico da palavra de Deus para que isso possa servir para vocês, para arrancar, se algo prende você nessa noite, que isso pode ser arrancado de forma definitiva, assim como o Senhor me arrancou uma vez. Assim como Ele fez comigo, eu quero que Ele façam com vocês também. Talvez vocês não estão presos hoje, mas se porventura, em nome de Jesus não vai acontecer, mas se porventura vocês estiverem presos em qualquer tipo, principalmente de pecado sexual que aprisiona a gente, se agarrem aos pés do Senhor e tomem atitudes, principalmente para os jovens. O que é o que te prende? É o celular? Meu irmão, pega o celular e tampa lá no Rio Itapemirim. Ah, é R$1.000 meu celular. E quanto que é a tua alma? Quanto que é a tua vida? A vinda do Senhor está próxima. Na verdade, Ele já veio para muitos, porque muitos já morreram. Esses que já morreram, quando abrir os olhos, é como um piscar de olhos a vinda do Senhor. E da mesma forma, quando nós encontrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser um piscar de olhos. Você acha que aqueles que estão morrendo, que morreram lá no passado, estão lá... Para eles vai ser assim, ó, morri, acordei, estou diante do Senhor. É dessa forma, não tem como fugir. E não dá para brincar com essas coisas. E como que eu saí disso? Eu saí disso orando, lendo, um dos principais motivos foi lendo a Bíblia e largando esse tipo de coisa. Se o celular estava me prendendo, desconectei Facebook, desconectei Instagram. Porque assim, hoje as ferramentas de rede social, ela é muito legal. Tá? Você consegue compartilhar conteúdo bacana, mas daqui a pouco quando você começa, se você está preso num pecado, você começa a curtir foto que você não deve curtir, aí aquilo vai te sugerindo postagens semelhantes àquilo que você está consumindo. Então se você curte foto de uma mulher de biquíni, vai começar a aparecer um monte de mulher de biquíni, e se você curte foto de um homem lá de sunga, tal, fortão, saradão, vai começar a sugerir aquilo para você, e o que vai acontecer? Você não vai conseguir sair dessas coisas. Isso aí, eu estou falando do sexual, porque isso me prendeu. E quando eu abandonei essas coisas e me aprofundei na Bíblia, meus irmãos, eu peguei a Bíblia, eu consumi ela. E eu falei, Senhor, eu preciso de parar com isso, que eu não aguento mais. Isso está destruindo meu casamento, isso está me arrebentando por dentro. E o Senhor foi e me tirou dessa perdição.
E assim o Senhor vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Quanto tempo eu tenho aí, Marquinhos? Amém. Então, o que Deus estava falando em Gênesis, Ele estava proclamando a boa nova do Evangelho, onde um inocente seria morto por um pecador. Como nós vimos, o salário tinha que ser pago. Em Adão, pecamos, logo, o nosso salário era morte. Então, antes de Cristo, nós conhecemos no Velho Testamento que tinham sacrifícios que eram feitos, né? Sacrifícios de cordeiro, de animais, e isso servia como uma propiciação. O que é isso? Propiciação é até uma palavra que você vai encontrar no Velho Testamento, de propiciatório da Arca da Aliança, né? Você pode me corrigir se eu estiver correto. A Arca da Aliança tinha um propiciatório, o que ele fazia? Ele cobria a Arca da Aliança. Então, quando eram feitos sacrifícios para pagar pecado, na verdade ele não conseguia pagar o pecado, ele não conseguia eliminar o pecado. O que ele fazia? Ele cobria, era uma propiciação. Então isso, para que o sacrifício fosse perfeito e o pecado fosse pago, teria que ser pago com a morte, porque o salário do pecado não é morte, teria que ser pago com a morte, e morte de animal não servia. Era momentâneo, o cara pecava hoje, ia lá, quando o cara era rico, né, conseguia levar uma oferta maior de animais, né, e tudo, e fazia, molava lá e conseguia, pagava o pecado daquele momento. Quando o cara era pobre, não tinha muito dinheiro, aí pegava uma rolinha, né, isso até, a lei foi até inteligente nesse sentido, né, que dava condição para todo mundo tentar se redimir dos seus pecados. Então, era feito o pecado do animal, mas aí a história muda, eu vou continuar e vocês vão entender. Gênesis 22:2 diz assim: Então disse Deus, toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22:2. Uma das referências que apontam para Jesus Cristo, além de Gênesis 3:15, essa é o que a gente aprendeu na escola aqui de liderança, que é muito interessante, sobre Isaque. Quando Deus ele pede Isaque para Abraão, ele fala assim: olha, leva Abraão lá para o Monte Moriá e entrega ele. Imagina só, Abraão tinha promessa de ser pai. Ele conseguiu essa promessa, ele já era velho. Aí ele pega, Deus vai e pede Isaque em sacrifício. Então, quando Abraão ele obedece, ele pega Isaque e leva para o Monte Moriá, a caminhada de Isaque, de onde ele estava até o Monte Moriá, nós aprendemos que era a nossa caminhada até a morte. O que simbolizava era isso. Quando Isaque estava caminhando com seu pai, ele estava caminhando para a morte. E essa morte simbolizava eu e você sem Cristo. Porque o salário tinha que ser pago. O preço tinha que ser pago. Então, se você trabalhou pelo pecado, você vai receber a morte. E é assim que acontecia. Então, Isaque, de forma muito maravilhosa, esse texto, ele fala que Abraão começa a levar Isaque lá para cima. Aí Isaque, ele fala assim para o pai dele: o meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Para onde está o holocausto? Esse texto, eu acredito que ele gritou. Quando Isaque fala isso para Abraão, onde está o cordeiro? Esse texto ele grita, mas não grita no nosso ouvido. Ele grita no ouvido do próprio Criador. Porque precisava de ser feito um sacrifício por causa dessa morte. O animal não era o suficiente. Então, quando Isaque fala isso, cadê o cordeiro? Nós estamos aqui para sacrificar, o Senhor me chamou para vir aqui, e cadê o cordeiro para sacrificar? E Abraão, Deus proverá. E isso soa lá na eternidade. E quando soa lá na eternidade, sabe quando é feita essa resposta? Essa resposta é lá no Novo Testamento, que eu vou ler para vocês agora, que diz assim, João capítulo 1, versículo 29, João Batista: no dia
seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sacrifício que ia ser feito lá em Isaac, na verdade, estava sendo apontado para Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque as esperanças já tinham se acabado. Adão e Eva já tinham pecado, e o pecado ele só estava sendo consumado todos os dias. Mas, Gênesis 3,15, existia uma promessa que a descendência de Adão e Eva iria pisar na cabeça da serpente. E aqui começava a caminhada de Jesus Cristo. Agora, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre o que nos impulsiona, entrando no tema da mensagem. O que nos impulsiona é o Evangelho do Reino. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 15. Então, o que nos motiva é o Evangelho do Reino de Deus. O povo naquela época, eles estavam preocupados, quando o apóstolo Paulo escreve isso a Roma, o povo está preocupado com o que Jesus pode dar. Isso parece alguma coisa óbvia assim nos nossos dias de hoje? Muitas pessoas vêm na igreja, meu irmão, quando a treta está formada. Quando, como diz o ditado popular, quando o bagulho está doido, os caras vêm para a igreja, as mulheres vêm para a igreja. Tem pessoas que a gente faz visita, a pessoa vem, aceita Jesus e tal. Eu preciso de um milagre, eu preciso disso, preciso daquilo. A gente ora tal, a pessoa vem caminhando certinho em Deus. Conquista aquilo, volta para casa, não posso ir para o culto mais, estou cansado. Aí começa a vir desculpa atrás de desculpa. E isso é texto bíblico que já revela isso desde lá de trás. Que as pessoas elas buscam a mão de Deus e não o próprio Deus. Elas só buscam aquilo que Ele pode dar. O Evangelho o Evangelho de Reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Só que tem uma coisa boa nisso. Mesmo que eles pensam que a comida é bebida, o Evangelho está sendo anunciado. A palavra está sendo pregada. A semente foi lançada. Se ela foi lançada e ela vai morrer, não importa, se ela vai germinar, amém, mas a pregação do Evangelho do Reino de Deus, ela tem que ser anunciada. Então o Evangelho do Reino de Deus, o que nos impulsiona é isso, é saber que mesmo que nós não tenhamos nada do Senhor, nós já recebemos tudo dEle. A gente não pode ter nada, irmãos, nada, nós já recebemos tudo há 2000 anos lá atrás. Quando o Evangelho do Reino de Deus é pregado, Deus está pregando coisa que nós vamos para a eternidade, nós vamos para o céu, isso aqui é passageiro. Olha, você pode orar aqui nessa noite com uma doença grave, com câncer, com tumor na barriga, onde quer que for, e você ser curado aqui. Mas amanhã você pode ficar doente de novo. A nossa vida aqui, ela é muito perecível. Ela morre aqui, mas a nossa alma, ela é eterna e ela vai morar com o Senhor Jesus no céu. O que nos impulsiona é o Evangelho de Jesus Cristo. Pelo poder de sinais e maravilhas e pelo meio do poder do Espírito Santo, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo também nos alcançou, por isso que nós, que éramos estrangeiros, gentios e não judeus, fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. O nervosismo está tanto que até caiu água aqui, gente. O que nos impulsiona é o Evangelho da cruz. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Esse é o Evangelho. Essa é a boa nova da palavra de Deus. É a palavra de Deus onde a gente renuncia o nosso eu, o nosso ego. É aquela oração todo dia: Deus me dá, Deus quero, Deus eu preciso, Deus faz por mim. É tudo eu, sendo que o caminho traçado pelo Evangelho de Jesus Cristo
não é o eu aqui, é o nós lá em cima. Não é nós ficarmos plantados aqui nessa terra, mas nós morarmos com o Senhor na eternidade. O Evangelho, a palavra de Deus, ela tem que continuar sendo pregada, nos lembrando que nós estamos aqui por um breve momento, mas um dia estaremos com o nosso Senhor na eternidade. O teu sofrimento, ele é momentâneo. Eu sei que você pode estar passando por muitas dificuldades aqui, mas eu tenho algo a te dizer. Isso vai passar. Fica tranquilo que passa. Tanto a alegria passa, como a tristeza também passa. Tanto os dias de bonança passam, como os dias de dureza também passam. A vida, nós enfrentamos muitas dificuldades, mas nós somos mais do que vencedores pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos impulsiona é o Evangelho de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, ou proclamando o Evangelho de Deus. Aí ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O que nos impulsiona é saber que o próprio Deus nos convida para o teu reino. Porque olha só, se o Evangelho é do reino de Deus, se é o reino, tem que ter um rei, né? E se tem que ter um rei, nós somos servos e temos que obedecer ao nosso rei, que se chama Jesus Cristo. Nós temos que nos submeter a esse reinado. Para morar com ele, nós temos que olhar para ele e vê-lo como rei, vê-lo como nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Para finalizar, eu quero ler o último texto, irmãos, para entregar. É um que eu sempre medito nele, principalmente quando eu estou nos dias de dificuldade, que é o João capítulo 14, versículo 1 em diante, que diz assim. Você pode ficar em pé, deixa eu encerrar, fazer uma oração. O texto de João 14, 1, 6 diz o seguinte: não se turbe. Olha, você que está aí passando dificuldade, você que está na prova, ou você que vai enfrentar uma prova, vai passar uma dificuldade, vai perder porventura vai perder um ente querido, tudo pode acontecer na nossa vida. Você que está aí, não se turbe o teu coração. Creio em Deus, creio também em Jesus. Na casa do Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês, onde estiver, vocês estejam comigo. Vocês conhecem um caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa noite eu não sei se todos aqui já fizeram essa confissão ao Senhor. Eu não sei se todos aqui já tomaram uma atitude de coragem e falaram assim: não, eu quero saber, eu quero experimentar mais essa boa nova, eu quero entender mais essa palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho fala que para a gente alcançar, para a gente morar com Ele, por essa morada aqui que o Senhor preparou para nós, nós temos que recebê-lo, nós temos que confessar ao Senhor que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele está preparando esse lugar para a gente ir lá. Nós temos que entender que o Senhor fez isso por nós, porque a Bíblia fala que com o coração nós cremos para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você está aqui nessa noite e você não teve coragem de fazer isso, eu quero te encorajar. Irmãos, nós temos coragem para muitas coisas. Nós temos coragem para brigar, nós temos coragem para fazer dívida, nós temos coragem de falar mal do irmão, nós temos coragem de fazer muitas coisas ruins e até boas. Eu quero te encorajar, se você não fez isso ainda, que você venha aqui na frente, para que nós possamos orar por você, para que você possa declarar para o Senhor assim: Senhor Jesus, eu creio no Senhor, eu creio que um dia o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor ressuscitou, e eu quero essa salvação,
eu estou passando dificuldade aqui, mas eu sei que é momentânea e eu vou aceitar o Senhor porque eu quero morar na eternidade. Eu vou te dar 1 minuto. Se você tiver e quiser fazer essa oração, você pode vir. Acima de todo nome, a morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está, o céu te adora, Amém. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite, que assim como eu um dia estava preso no pecado, estava preso, aprisionado pelos grilhões, pelas correntes que prendem a sua alma e não te deixam acompanhar. Se você é crente, você está aqui nessa noite e você luta por isso dia e noite, e tem algo que te prende. Eu não estou expondo pecado, não estou falando que é pecado sexual, não estou falando que é nada disso. Guarda isso na sua mente. Mas se você luta contra alguma coisa que você acha que te prende, eu queria te convidar, em nome de Jesus, essa luta vai terminar hoje e você vai conseguir a sua libertação. Pode vir, mais forte que tudo é. o Senhor Jesus está aqui para te libertar essa noite, irmãos. Nada pode prender a sua alma. É o Senhor que vai te libertar, não sou eu. É a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, não é a minha palavra. Aleluia. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias em Cristo Jesus. Eu sou livre na presença do Espírito Santo. Ei, meu irmão, talvez seu pecado é a religiosidade. Talvez o seu pecado, meu irmão, é o celular, eu não sei. Talvez o que tem te afastado e tem tomado o lugar de Deus na sua vida seja algo simples no seu dia a dia, que toma o seu tempo. Talvez você não consegue se desligar das preocupações do trabalho, e isso tem tirado a sua paz, tem tirado o seu tempo de oração. Nessa noite o Senhor quer curar a sua vida, nessa noite o Senhor quer libertar o seu coração, quer mostrar que é Ele quem cuida de você. Ele está quebrando cadeias nessa noite.
aqui, Deus. Te oramos por um novo tempo na vida de cada um, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós choramos, ó Pai, por cura, por graça, por libertação e transformação nessa noite. Te agradecemos pela Tua cruz, te agradecemos porque o que nos motiva é o Evangelho da cruz. Muitas pessoas precisam ser motivadas pelo dinheiro, muitas pessoas precisam ser motivadas por tantas outras coisas, mas nós estamos aqui dizendo que o que nos motiva é o Senhor, o que nos motiva é a Tua palavra, o que nos motiva é o Teu Evangelho, o que nos impulsiona é o Teu amor, Pai, o que nos impulsiona é a Tua cruz, Espírito Santo. Por isso eu te peço, toma o coração de cada um aqui nas Suas mãos, Pai. Toma o coração daqueles que também resistiram, Espírito Santo, e não quiseram receber uma oração para serem livres de tantas cargas e de tantas coisas, ó Pai. Que o Senhor mova o coração dos Seus filhos cada dia mais para a Tua presença. Que a cada dia a gente entenda, Pai, que debaixo da Tua cruz não há lugar para nós mesmos, só há lugar para o Senhor e para a Tua presença em nós. Que o Senhor possa nos esvaziar de nós mesmos, ó Pai. Que o Senhor possa nos esvaziar, Pai. Eu te peço pelo Teu Filho, Senhor. Eu não sei o que aconteceu no braço dele, Espírito Santo, mas eu dou uma ordem agora: ossos voltem para o lugar, tendões, articulações, voltem para o lugar agora em nome de Jesus. Eu profetizo a cura na vida do Teu Filho. Teu Filho precisa desse braço para ele trabalhar, Espírito Santo. Então cura o braço do Teu Filho agora, liga de volta, calcifica o osso, Senhor, liga de volta, Pai, os tendões, Espírito Santo. Nós damos uma ordem agora no nome de Jesus, no nome de Jesus, profetizamos e declaramos a cura do Teu Filho agora, Espírito Santo, para que ele possa voltar a trabalhar, Deus, ele possa voltar a trabalhar, Espírito de vida, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe. Meu irmão, fechamos com chave de ouro a série Motivações. A partir da semana que vem, diga comigo, impulsão no profético. Glória a Deus, seremos impulsionados a fluir no dom profético. E já na primeira mensagem nós vamos ter aqui o pastor Carlos ADNI, nosso reverendo, professor da nossa escola de liderança, vai estar aqui nos explicando sobre o dom profético na palavra, nos trazendo aí o norte do que é o dom profético, como nós fluímos nesse dom. Então venha, participe. Lembra que a gente tem uma mesa preparada sempre antes do culto para você chegar, tomar seu café. E aí, se você puder, traz alguma coisa para contribuir com a gente também, com o nosso café. Vai ser bênção te receber aqui. Você que tiver com dificuldade de ir embora de carona, depois também procura ali o Mancini, a Cíntia. Se você precisar dessa ajuda aí, a gente tenta arrumar um irmão que mora perto de você para te levar em casa. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra que foi tão bem pregada, tão bem exposta para nós nessa noite, Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor gere testemunhos dessa noite, desse culto, Espírito de vida, e que a Tua presença esteja sobre nós, todos os dias que a gente caminhe com o Senhor, sendo impulsionados pelo Teu Evangelho, no nome de Jesus. Erga suas mãos e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e benditas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.